Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, eu vou pedir aquelas coisas que a gente pede todo vídeo, mas uma boa parte, como a gente consegue ver e identificar, não faz, que é, já deixa o like agora, não deixa pro final do vídeo. Da mesma forma a inscrição. Ah, mas eu me inscrevi já. Confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes retira os inscritos. Outra forma também de nos ajudar ao canal crescer, ajudar esse vídeo ir mais longe, ajudar alguém que você nem conheça, é compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. É só compartilhar. Não precisa falar nada, compartilha lá e pronto, tá? Outra forma também de ajudar o canal a ter engajamento, o YouTube olhar com bons olhos, ou o algoritmo do YouTube falar, nossa, que vídeo bom, é comentando. Então comente, críticas, elogios, sugestões, fique à vontade, utilize este meio de comunicação entre nós e vocês da melhor forma. E para você ser informado aí de toda a movimentação desse canal, tem um sininho perto do botão de inscrição, mete o dedo nele, que aí qualquer movimentação neste canal você vai ser informado. Para você que vai realizar o Evangelho no Lar, você já sabe, né? Ou se é a sua primeira vez e você deseja realizar, antes da gente começar, tem um tempinho aí, vai lá, separa um copo, uma garrafinha com água em temperatura ambiente, para que no final a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para te ajudar a passar pelos obstáculos, pelas dificuldades que estão presentes aí no seu caminho, nessa nossa longa caminhada, nessa nossa longa jornada. Lembrando que a gente tem que ter fé e fazer a nossa parte também, não ficar esperando só pela água, tá? E se você vê alguém aí na sua memória, nas suas lembranças, que está precisando de umas orações, de boas vibrações, você pode fazer ajudando essa pessoa da seguinte maneira. Você vai colocar o nome completo dela anotado ou no caderno ou no papelzinho que você tem aí na sua casa. Se essa pessoa estiver encarnada, junto do nome completo, você vai colocar o endereço onde ela se encontra no momento ali que você vai realizar suas orações. E se ela já estiver desencarnado, junto do nome você vai colocar a data do desencarno. Assim como a água, as nossas orações, as nossas vibrações, a gente tem que ter fé também para que tudo isso, né, esse combo, ele tenha efeito e chegue até a pessoa em questão. Ah, mas onde eu coloco esse papel? Quem frequenta esse espírito tem a caixinha lá de vibração. Na sua casa, ou num livro que você lê, ou na sua Bíblia, ou no Evangelho, debaixo do seu travesseiro, num local assim que é mais íntimo a você. Cabeceira. Cabeceira, entendeu? Lugar mais íntimo, tá bom? É isso? É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Pessoal, como já é de costume, quem conhece já o canal, mas se você não conhece ainda, a gente faz uma leitura de uma mensagem antes do Evangelho. E normalmente a mensagem está relacionada ao Evangelho, tá? A mensagem de hoje ela está no livro Roseiral de Luz. Quem psicografou foi Chico Xavier e o espírito foi Meimei.
A esperança é uma fortuna de natureza divina e a fé recebe no banco da providência divina. Mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 19, nós vamos ler o item 11. E lembrando que a gente faz um resumo, né, para a leitura não ficar extensa, quando você tiver oportunidade e assim quiser, né, leia o item por inteiro, tá? Então, capítulo 19, item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Como já disse o título, né? Fé, esperança e caridade. Uma trindade. Mas eu analiso que a fé é a base. É a que dá sustentação para a esperança. Para você ter fé, você tem que ter esperança. Para você praticar caridade, você tem que ter esperança. Para ter esperança, tem que ter fé. Então, eu vejo que a fé é a base aí de tudo. E seguindo aí com o tema, uma palavrinha tão pequena, né? Fé. Só que ela tem um poder, ela tem uma força tão grande, diversos significados, cada um tem o seu entendimento de fé. O que você falou ou o outro falou não quer dizer que é a verdade real, mas temos que entender o quê? A fé, ela tá para cada um da forma como qual você entende. E o que acontece muito? A gente tem fé até a página 2. Até aquele momento que a gente... Até aquele momento que a gente pede e não recebe. Porque a gente tem a fé muito pautada nas aquisições. Normalmente nas coisas materiais, palpáveis ou visuais. A gente pede um emprego, a gente pede, sei lá, um bem material, a gente pede que uma pessoa se cure de uma doença. É sempre relacionada a isso. Tem vezes que vai acontecer? Tem. Aí você fica feliz, bate no peito e fala assim, nossa, como eu tenho fé. Agora, a partir do momento que a cura não vem, que a melhora financeira na sua casa não acontece, o emprego novo que você sonhava tanto não aparece, você deixa de acreditar, você deixa de ter fé aí com um estalar de dedos. A fé, temos duas fé. A fé cega, aquela qual é igual manada. Você entra no meio da manada e segue o fluxo, né? Você segue porque o outro está dizendo que tem fé, porque é bom, porque acontece e assim por diante. Só que você não sabe o que está por trás, não sabe o que está pautado aquela fé. Você só está seguindo o fluxo, segue o fluxo. Só que a qualquer deslize, a qualquer vírgula, a sua fé é cessada ali. Agora, tem a outra fé, o qual o Espiritismo tenta fazer com que a gente busque, que é a fé raciocinada, a fé lógica. Quer ver um exemplo dessa fé? Vamos lá. Você vai fazer uma viagem de avião. Hoje está mais difícil, né? Porque as passagens estão caríssimas. Mas você vai fazer uma viagem de avião. Você entra no avião, você tem que ter fé naquela empresa lá, o qual está te oferecendo a viagem de avião. Você tem que ter fé na empresa de manutenção daquele avião, no mecânico, no piloto, se o piloto não está com intenção suicida, não quer se matar. Você tem que ter fé. É uma fé lógica. Mesmo sabendo que a quantidade de acidentes de avião é muito menor do que de carro. Que
é muito difícil de acontecer, mas é uma fé lógica. Você entra lá acreditando que você vai chegar no seu destino e não vai acontecer um acidente. Isso é só um exemplo. Então, como que eu consigo essa fé lógica? Estudando, se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus e tendo na sua consciência que quando aquilo que você almeja não acontece, não é porque Deus não gosta de você ou porque Deus gosta do outro mais do que você. É porque tudo tem o seu momento. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Quando você começar a entender isso, fica um pouco mais fácil. Você consegue administrar os tropeços da sua vida mais fácil. Então, a fé não se compra. Eu não posso impor fé, né, na Vânia. A Vânia não pode depender que a minha fé fortaleça um desejo, uma atitude dela. Cada um tem a sua. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar a sua fé. Como? Você tem que descobrir. A gente tem a nossa fé como um alicerce, né? Para nos sustentar. Só que a nossa ansiedade, ela nos atrapalha. Ela faz com que esses nossos alicerces, eles sejam construídos, ou que a gente queira que sejam construídos muito rapidamente. Então a gente não dá a atenção devida que deveria. E aí no pequeno abalo, na pequena tempestade que vem, no pequeno terremoto, né, que às vezes tem um abalo sísmico muito pequeno, essas estruturas, como elas não estão fortalecidas, acontecem o quê? Indo à ruína. Ao primeiro abalo. E quando na verdade a gente deveria voltar as nossas atenções para esse nosso alicerce, para que quando a gente começasse a construir, a gente construísse com paciência, com resiliência, para que esses alicerces ficassem firmes, bem estruturados, e que quando surgissem as tempestades, por menores que fossem, eles não fossem abalados. Mas não é isso que a gente faz. A gente com ansiedade, né, monta a nossa fé de qualquer jeito. Não, tá bom, no meu ponto de vista tá ótimo. E o primeiro obstáculo que surge aí, a gente tem a nossa fé abalada. Se as coisas não saem como a gente quer, a gente já se frustra, a gente já se revolta, a gente fica com raiva, a gente fica magoado e a gente não tira o proveito da situação. Óbvio que ninguém quer passar por turbulências na vida, né? Por tempestades. A gente quer que sempre esteja aquele mar calmo, aquele céu azulado, né? Todo ensolarado. Mas a vida não é assim. As dificuldades, elas vão surgir. E aí a gente tem que estar com a nossa fé bem estruturada, bem firme, para que quando essa tempestade surgir, as coisas não saírem da maneira que eu quero, eu não me revolte. Eu consiga olhar além dessas turbulações que aparecem na nossa vida. E que eu consiga tirar as lições e os proveitos e entender que tudo aquilo, uma hora vai passar. As tempestades, elas não ficam por anos seguidas. Não. Elas vêm, ficam alguns minutos, algumas horas e depois elas passam. O sol vai voltar a brilhar. É assim na nossa vida. As tempestades vão passar, os problemas eles vão ir embora. Só que depois vai vir a calmaria, onde a gente vai colocar tudo no seu devido lugar, onde a gente vai conseguir observar quais os novos caminhos a gente pode seguir e tirar lições daquilo dali. Eu não vou pôr esse objeto nesse lugar, porque se a tempestade vier, vai tomar chuva. Então eu mudo para um lugar mais seguro. Assim é a nossa vida. Eu vou tomando decisões, eu vou percorrendo caminhos onde eu possa ficar mais seguro. Tanto eu quanto as pessoas que convivem comigo, né? Para quando essa tempestade chegar, ela vai bagunçar, ela vai trazer alguns transtornos, mas eu vou conseguir me reerguer.
Por quê? Porque o meu alicerce, ele vai estar bem fortalecido. Ele vai tirar algumas coisas do lugar. Mas a minha base ali, o meu fortalecimento, ele vai estar intacto. E para isso, a gente tem que trabalhar a nossa fé. A gente tem que ter esperança de que esses dias melhores, eles vão chegar. De que dias melhores vão vir na minha vida. E não ficar olhando só para os problemas. Porque problema todo mundo tem. Eu tenho, ele tem. Agora, se a gente só ficar se lamentando, a gente não consegue ver as outras belezas que estão também presentes. Porque a vida, ela tem dois lados. Tem as dores, mas também, né, tem as coisas boas. Então, a gente tem que aprender a olhar para os dois lados, aprender a tirar lições boas dos dois lados, para que a gente não fique nesse mar de lamentações. Porque nós não viemos aqui só para se lamentar. Também porque se você ficar se lamentando, você não consegue evoluir enquanto pessoa. Por isso que vão ter os problemas e, né, as coisas boas presentes. Para que em todas elas a gente consiga tirar coisas boas e melhorarmos enquanto pessoas que estamos aqui encarnadas. Pessoas, né, espíritos que estamos aqui encarnados. Para que quando a gente desencarne, a gente leve todas essas virtudes que a gente conseguiu desenvolver aqui. Resiliência, paciência, caridade, bondade, tantas outras coisas que, infelizmente, na maioria das vezes a gente só consegue percebê-las em momentos turbulentos da nossa vida. Quando a nossa fé é abalada, testada, primeira coisa, a gente perde a fé em Deus. Depois, a gente costuma perder a fé no próximo. E por último, a mais preocupante é quando você perde a fé em você mesmo. Quando você perde a fé em você mesmo, é aquele momento qual você está mergulhado numa ansiedade, numa depressão, que você não consegue ver a luz no fim do túnel. Então, primeiramente, não deixe de ter fé em você, né? Você é um espírito que foi colocado aqui simplesmente para evoluir. Vai ter problemas, vai ter pedras no caminho, mas o resultado, o qual se espera, é sua evolução. Você não veio aqui a passeio, você não veio passar férias aqui. Você veio sofrer aqui. Então, tente usar esse sofrimento a seu favor. E não perde a fé no próximo. Porque o próximo também é a mesma coisa que você. Ele foi colocado aqui para evoluir. Então, tem esperança no próximo, que ele vai evoluir. E assim, o mundo no qual vocês coabitam vai evoluir também. E por último, fé em Deus. Se você perder a fé em Deus, você perdeu o seu alicerce, o qual a Vânia falou. Então, se preocupe na sua fé interior, a fé no próximo e fé em Deus, tá? E a título de curiosidade, no Antigo Testamento há relatos de 2 menções de fé, só. No Novo Testamento, 242 relatos de fé. Quer ver exemplos de fé a um nível que você fala assim, como é que teve tanta fé? Moisés, quando Deus mandou ele colocar o cajado para abrir o mar, ali é uma fé assim absurda. Quando que imaginar que só de colocar o cajado o mar ia se abrir? Noé, quando pediu para construir a arca, viria um dilúvio, o qual não chovia nunca tinha chovido naquelas terras ali, ele acreditou. E para mim, o suprassumo aí de fé é quando o anjo aparece para Maria, mãe de Jesus, sem ela ser casada, sem ela virgem, nunca ter tido relação sexual, e falou que ela ia ficar grávida de um menino, o qual ia mudar o mundo, né? Que esse menino, ele ia colocar uma margem inicial no mundo, né? E o que aconteceu, teve antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Para mim, essa é uma das fé, né, mais forte que existiu aí ao longo da história, que a gente conhece. Quando Maria acreditou e falou, tá bom,
vamos lá, se é para ser, vai ser assim. Então, utilize a fé não como algo para você se mostrar. E você, só de você ir no centro, tomar uma água fluidificada, assistir um passe, assistir uma palestra, tomar um passe, ou assistir os nossos vídeos, isso aí não quer dizer que você tem fé. Não se engane. A fé é muito além disso. Ela tem que ser um exercício diário. É igual tomar banho. Só que não é todo mundo que toma banho todo dia. Mas deveria ser igual tomar banho, igual comer, igual escovar o dente. É um exercício diário. Vai ter dia que você não vai querer tomar banho. Mas você tem que tomar. Principalmente quando tá frio. Principalmente quando tá frio. Mas é um exercício diário. Por isso que uns fedem mais e outros fedem menos. Entendeu? Tá bom. É isso. Então, exercício diário. E para facilitar essa sua busca no aprimoramento de acreditar em algo a mais, sem ser material, é o quê? É o estudo. Quanto mais você estuda, mais você rega sua fé. Pode falar. Não, eu ia falar que a fé, ela é aquela que acalma o coração, que nos conforta, né, nos dias mais agitados, nos dias mais tumultuados, e que nos dá a esperança e a certeza de que dias melhores virão, mesmo em meio a essa tempestade toda. A tempestade ela vai passar, você vai se levantar, porque a fé ela vai estar te sustentando, e com essa fé e a resiliência presente em cada um de nós, a gente consegue tocar o nosso barco para que, né, a gente tire o melhor proveito de tudo isso que acontece na nossa jornada aqui enquanto encarnados. E você espírita, você católico, você ateu, você já ouviu aquela frase: a fé move montanhas, né? E o que seria essa fé move montanha? As montanhas dentro de você. Dentro de você vai ter pequenos obstáculos, pequenas pedrinhas aí. Mas vai ter montanhas aí que você vai olhar e falar assim: como eu vou passar por isso? Com fé. Você ter fé que vai passar. Se Deus te permitiu aquela cruz, é porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você vai conseguir sobrepor aquela montanha. E quando a gente fala fé move montanhas, é acreditar que sempre vai chegar ao melhor. Se não chegou ainda, porque não teve fim. E às vezes a tempestade ela nem é tão grande assim. Mas às vezes, com a nossa teimosia, a gente vai lá e se joga nessa tempestade sem guarda-chuva, sem capa, sem nada. A tempestade não vai fazer nada em nós? Vai. Eu não estou me protegendo, eu não estou fazendo o mínimo possível, eu estou me jogando nessa tempestade. Então, observe seus atos, observe suas atitudes, veja se essa tempestade realmente é tudo isso. Porque às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água. A gente valoriza a tempestade, né? Muitos de nós, uma grande parte ou a grande maioria, ela pratica comiseração. O que seria? Você sempre quer estar pior que o outro. Ah, nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Mas eu estou com uma dor de cabeça e uma dor de barriga. Nossa, eu quebrei o pé. Eu quebrei a coluna. É tipo assim, você sempre tem que estar... um exemplo. Você sempre tem que estar pior que o outro. Então não valorize a sua tempestade. Não transforma a sua garoa num ciclone, né? Num furacão, num tornado. Às vezes ela é só uma garoinha. E quando você vai conseguir identificar isso? Tendo fé. É isso? É isso. Daria pra gente ficar falando aqui? Daria. O vídeo ia ficar bem longo? Iria, né? Mas eu acho... até o final? Não. Como eu já não assiste, né? Mas acho que deu pra gente trazer um pouco dessa fé, da esperança, da caridade relacionado ao Evangelho. Tá bom? E se tiver dúvida, tá aí os comentários. Vocês perguntem aí, tá bom?
Então fica assim, vamos seguir para a nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquele que é mais conveniente para o seu momento atual. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve em mais uma reunião, agradecendo também ao mentor, o meu, da Vânia, o seu, e que continue nos indo nos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas que respeite sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí próxima a vocês possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se vocês não fez os negócios do YouTube, aproveite esse finalzinho para fazer. Ajuda bastante o canal a crescer e levar o vídeo mais longe, tá? Nos segue nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram e TikTok. Na descrição do vídeo tem todas elas. Inclusive, hoje a gente deu um novo norte para o nosso Instagram, tá? Vai lá, começa a acompanhar que vai ser uma nova história, né? Vamos tentar trazer o Espiritismo para vocês com um novo entendimento, com um entendimento mais fácil, que faça você que não entende nada, que está chegando agora, possa galgar aí degraus para sua reforma íntima. Então começa a nos seguir lá, tá certo? E fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenha uma ótima semana, fiquem com Deus, um abraço a todos vocês. Então fica assim, o nosso encontro já está marcado para a próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. A gente vai estar aqui esperando vocês aí, tá bom? Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.